prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém. Nós teremos um momento aqui de oração pelas crianças. As crianças que estiverem aqui, se cheguem para cá, vão se ajeitando aqui já. Os professores, amém, da escola bíblica, amém. E também eu gostaria de saber se há algum visitante. A igreja pode se assentar, amém? Tome seus assentos, se sintam confortáveis aí. Há alguém nos visitando aqui nessa manhã de hoje, nos agraciando com a sua presença? Há alguém em nosso meio? Faz assim, um aceno com a sua mão se tiver alguém aqui em nosso meio, amém? Tem alguém? Amém, glória a Deus. Estão as crianças aqui, como diz a palavra de Deus, que diz assim: deixar vir a mim os pequeninos, porque dela é o reino dos céus, né? E ai daquele que impede as crianças de ir até nosso Senhor Jesus Cristo. E elas estão aqui, vão agora para a escola bíblica ali. E eu peço que a igreja alce vossas mãos para cá, amém? Para nós estar orando por essas crianças, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha assim acobertar do alto da cabeça, planta dos pés, cada uma delas, essas que estão aqui, porventura aquelas que não puderam estar aqui nesta manhã de hoje também, Senhor. Onde quer que elas estão e como elas estão ali, seja o Senhor acobertando, guardando, protegendo, livrando de todo intento do mal, Senhor. Livra dos laços, livra dos embaraços, livra das agressões verbais, agressões físicas, Senhor. Todo esse plano elaborado nas mídias também, que muitas das vezes essas crianças possam assim ter acesso, que vem para querer causar dano em suas mentes, em seus corações, Senhor. Clamamos ao Senhor, livra elas de todo intento do mal,
tudo aquilo que possa querer causar dano sobre as suas vidas. Seja o Senhor também se fazendo presente para com as professoras do Ministério Infantil, que se empenham ali, que se desdobram ali, ao ensinamento da Tua Palavra, os primeiros passos da Tua Palavra para com essas crianças, Senhor. Seja o Senhor dando estratégia, sabedoria, fortalecendo cada uma delas ali, Senhor. É que pedimos e clamamos ao Senhor para com essas que estão se empenhando, Senhor. E sabemos que as bênçãos advêm do Senhor para com cada uma que ali estão diante desse propósito, porque o Senhor não se esquece dos feitos dos teus servos diante da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas louvam o Senhor. Amém. Muito bem, hoje é um dia especial. Qual é o dia de hoje? Dia das Mulheres. Então quero pedir a gentileza de vocês, mulheres, se colocarem de pé, porque nós vamos orar pela vida de todas vocês. As irmãs da recepção estão entregando alguma lembrancinha, é isso? Então aproveita esse momento. Quem ainda não recebeu, levanta a sua mão assim, ó. Isso, ó. Tem algumas irmãs para receber uma lembrancinha da nossa igreja. É uma lembrancinha, tá bom? Porque senão, né, já sabe como são as coisas. Mas é justamente para dizer para vocês que nós não esquecemos de vocês, tá bom? Que vocês são muito especiais. Com certeza, o papel da mulher na sociedade é muito importante. O papel da mulher na família, né, em todo o contexto, na empresa, no trabalho, nos negócios, é muito importante. Então, receba o nosso carinho como igreja, tá bom? Para a nossa oração, para Deus abençoar grandemente a sua vida, tá? Enquanto está sendo distribuídas as lembrancinhas, também quero dar um aviso especial, tá bom? No dia 28, se eu não me engano, vamos ter um encontro de mulheres, tá bom? Então aí temos na projeção no sábado, 15 horas. Queremos convidar todas vocês. Convide outras mulheres também para estar aqui aprendendo a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor, tá bom? Vai ser um tempo muito especial. Então nós queremos deixar esse convite para você, mulher, tá bom? Mais detalhes a Ju vai falando durante esse mês, mas gostaria de deixar esse convite para vocês, tá bom? Tá vendo que para quem chegou depois, nós estamos aí com duas projeções iguais. É que de ontem para hoje nós tivemos um problema na energia aqui da igreja e tivemos problema lá na projeção, na TV, enfim, algumas coisas estão aí funcionando, mas não como de costume. Então, por isso que tem duas projeções aqui igual, né? E de repente você pode perguntar, mas por que duas projeções aí? Eu já vejo uma só, tá bom, né? Mas não é isso. É que a turma lá da multimídia tá ajeitando as coisas. Foi de ontem para hoje. Então, milagre quem faz é só Deus, né? Só Jesus. Então, a turma lá tá dando o jeito deles. Eles ficaram até tarde ontem e conseguimos, né, projetar aí, mas glória a Deus por isso, né? Já entregou para todo mundo, a irmã Luciene está entregando, né? Deus abençoe. Ó, quem falta ainda, levanta a mão. Todas já receberam? Tá bom. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida destas mulheres. Quero deixar aqui o versículo, né? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém, minhas irmãs? A mulher que teme a Deus, a mulher que serve a Deus, a mulher que adora, né? Que se humilha na presença de Deus, essa será louvada. Então continua firme no caminho do Senhor e Deus com certeza vai honrar você, vai abençoar a sua vida. Amém, minhas irmãs? Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia tão especial, comemorado, celebrado, o Dia
internacional da mulher, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, valorizando, ó Deus, o papel da mulher na sociedade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor as criou, o Senhor é quem as capacita, é o Senhor que vai à frente de cada uma delas, pois todas elas têm seus afazeres, têm suas tarefas, têm suas funções, ó Deus, seja na igreja, seja no lar, seja no trabalho, nos negócios, na sociedade. Cada uma delas exerce um papel fundamental nessa sociedade que vivemos. Todas elas são importantes, ó Pai, e nós reconhecemos o valor de cada uma delas. Pedimos, ó Deus, nesta oração, que o Senhor as fortaleça, renovando os seus corações, derramando graça, sabedoria, fé e paz, para que elas possam prosseguir com esta missão que o Senhor as deu. Mulher tão especial, como diz a tua palavra, a mulher que teme ao Senhor, esta será elogiada, esta será honrada. E nós, como igreja, estamos honrando cada mulher aqui presente, aquelas também que nos acompanham na transmissão. Que o Senhor se faça presente na vida de cada uma delas, derramando das tuas bênçãos neste dia. Nós oramos, agradecemos por todas elas, no nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos aplaudir essas mulheres. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Pode se assentar. Graça e paz, igreja. Nesse momento eu quero estar fazendo o momento do mordomia. Você que veio preparado. Amém? Quero ler aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 25, que vai dizer o seguinte: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Essa é uma palavra maravilhosa, né, que nos mostra que o coração generoso sempre será abençoado. Quando eu lembro daquela atitude de Maria, quando ela quebra aquele vaso de alabastro, aquele perfume tão caro, aos pés de Jesus, é uma demonstração de gratidão, né? Reconhecendo que Jesus é merecedor do nosso sacrifício. Que nós possamos confiar, que nós possamos ter esse coração generoso, quando nós decidimos ofertar e dizimar na casa do Senhor, pois maior sacrifício fez o nosso Jesus por nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nesta manhã e queremos, ó Pai, trazer, ó Pai, à casa do tesouro aquilo que te pertence. Pai, nós fazemos isso com alegria. Nosso coração se alegra, Senhor, por poder trazer à tua casa aquilo que te pertence. Ó Deus, abençoa, Pai, a cada empresário, abençoa, Senhor, a cada trabalhador, derramando das tuas ricas bênçãos, Senhor, não permitindo que falte nada na vida de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e cremos no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode se colocar de pé, nós vamos louvar o Senhor nesse momento de dízimo e ofertas. Porque Ele vive, posso crer no
juntos, Deus enviou. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Todos juntos, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. Amém, glórias a Deus, graça e paz a todos os irmãos, bom dia, Deus abençoe. Gostaria de aproveitar também, agora estamos felizes com a presença do irmão Joesi. O irmão Joesi está aqui à minha esquerda, está sentado, está fazendo um tratamento médico, e pela graça, nós estamos orando por ele, e glórias a Deus, ele está com a gente essa manhã. Muito feliz, viu, Joesi? Ele está sentado lá no pódio, Deus abençoe. Você está junto com o irmão Cláudio aqui à minha esquerda. Mas de coração estamos bastante felizes, vamos continuar orando para que Deus esteja em todo o tratamento do nosso irmão Joesi, para que Deus realmente continue abençoando e o ajudando. Todos aqui são muito especiais, mas nosso irmão Joesi, em questão de saúde, não pôde estar sempre agora, mas está hoje já e Deus vai continuar conduzindo, amém? Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Vamos continuar a série de mensagens que o pastor Rodrigo já iniciou nos últimos
domingos, sobre o poder do sangue de Jesus, né? O poder do sangue que trouxe redenção, trouxe perdão, e hoje o tema, o poder do sangue trouxe salvação. Então vamos ler lá em Lucas 19, de 1 a 10, a história de Zaqueu, que é uma história bem conhecida dos irmãos também. Nós vamos sempre tendo novas lições para nós. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim, a história de Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, obrigado por essa manhã, nós te agradecemos por todos os irmãos que estão aqui, ó Deus, pelo nosso irmão Joesi também, ó Deus, do tratamento de saúde, te louvamos pela vida dele, Deus, pelo Senhor permitiu que ele estivesse essa manhã conosco, e a todos os demais irmãos aqui, ó Deus, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, que esse domingo continue sendo um domingo abençoado em tudo aquilo que nós fizermos. Por isso nós entregamos essa manhã, e esse culto, e essa mensagem, a tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos poder sentar por alguns instantes, né? Depois temos a IBD, meditar um pouco sobre esse texto de Lucas, né? O tema de hoje é sobre a salvação. O poder do sangue de Jesus nos trouxe salvação, né? Como eu já disse, já estudamos que trouxe redenção, trouxe perdão, e aqui trouxe salvação. A história de Zaqueu, uma história muito importante na questão da salvação, pois Zaqueu era um homem que ele era, na posição dele, ele era rejeitado pelos judeus, né? Eu vou explicar um pouco, e também era um homem que fazia possivelmente algumas coisas erradas, tanto que o próprio versículo 7, as pessoas, em tom acusatório, fala: Jesus se hospedou na casa de um pecador, né? Como se alguém não fosse, mas na visão humana, Zaqueu é muito mais pecador, então as pessoas acusavam: olha, onde Jesus ele foi hoje, na casa daquele homem que é pecador, né? Como se quem estivesse falando não fosse. Mas acaba sendo a visão humana, né? De repente você se acha certo, você... certeza, se fosse agora, diante de Jesus, você entraria no céu? Você tem certeza que você aceitou Jesus, que você tem a salvação em Jesus? É uma pergunta prática, não uma pergunta religiosa, né? Pensa, religiosamente, algumas pessoas teriam
a vantagem, né? Até eu teria uma vantagem, né? Eu sou membro de uma igreja batista desde quando eu tinha 10 anos de idade, né? Eu cheguei nos 50, então você faz as contas. Eu tinha 10 anos de idade quando eu me batizei e me tornei membro de uma igreja batista. Mas não é isso que me tornou salvo, o fato de eu ser membro de uma igreja batista. Foi eu aceitar Jesus como Salvador. Que é possível alguém ser membro de uma igreja e não ter aceitado Jesus. A Bíblia mesmo diz que nem todos aqueles que dizem amém, amém, entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que têm uma vida religiosa significa que são salvos. Então não perguntei quanto tempo você está na igreja. Eu perguntei se você tem certeza, você individualmente, hoje, você iria para o céu, se Jesus te chamasse. Isso é a coisa mais importante da vida, da salvação. É o início de tudo. Você pensa na sua vida cristã, cristã de projetos, tudo começa da certeza da salvação. Essa é a base. Sobre esse homem chamado Zaqueu, né? Muito citado, desde crianças, havia muitas histórias dele, tem músicas famosas que falam sobre Zaqueu, mas o homem em si, Zaqueu, a Bíblia diz aqui, no versículo 2, que ele era o chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos. Entre outras coisas, ele era responsável pela coleta de impostos. Isso em si já não fazia dele um homem muito simpático. O pior ainda é que ele recolhia impostos para os inimigos de Israel, que era o Império Romano. O Império Romano dominava Israel com dureza, com rigor. Eles eram totalmente livres. Então, era mais mal visto, né, pelos judeus por causa disso. Além de recolher impostos, que não é algo simpático, recolhe para os nossos inimigos, para aquele povo que domina. E ainda por cima, esse homem Zaqueu não era a pessoa que as pessoas confiavam muito. Era uma pessoa que possivelmente, até pela descrição que ele dá depois de restituir, ele deveria ser uma pessoa que, na posição dele, que ele recolhia impostos, mas deveria recolher até algo mais. Né? Devia ser, em português, cara, um corrupto, né? Recolhe aquele que tem. Então era mal visto pelos judeus de todas as formas. O publicano era. Né? Se você ler em outros textos da Bíblia, falar em publicano já era sinônimo de falar de pecador. O judeu não via com bons olhos os publicanos. Então ele tinha todas essas características. Ele era um homem que não era bem visto pelo próprio povo. Talvez até com certa razão, né? E aqui difícil uma pessoa de pequena estatura ver Jesus passando no meio de uma multidão, né? Então, o que ele faz aqui? Ele sobe em cima de uma árvore, que não era também tão comum. Uma pessoa de posição dele ficar subindo em cima de uma árvore não era algo tão usual. Ele tinha muito desejo, por algum motivo, de ver o Jesus que estava passando. Com certeza ele ouviu da fama de Jesus. Jesus fez milagres, Jesus tinha ensinos, uma multidão estava vendo quem era Jesus, e ele foi lá também ver quem era Jesus. Então ele subiu numa árvore, já que ele não tinha condições. Esse texto é bem a salvação, né? Jesus veio para todos. O judeu mesmo não respeitava muito aquele publicano, mas Jesus veio inclusive para aquele. Jesus vai ter a iniciativa de chamar Zaqueu, né? Zaqueu estava lá em cima da Jesus, que ele falou assim: eu vou na sua casa. Nem foi tanto um convite, ele falou assim: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Nem foi muito convite, foi quase assim: olha, eu vou na sua casa hoje, né? É bem diferente de eu perguntar: posso ir na sua casa hoje? É diferente de falar assim: não, eu vou na sua casa hoje. Isso que Jesus falou. Aqui a gente aprende que Jesus é que tem a iniciativa da salvação, antes de tudo. Jesus que olhou para aquele homem, eu vou estar com aquele homem hoje. Então a gente vê aqui que esse homem, ele recebeu a salvação em Jesus. Mas algumas lições que a gente pode pregar para nós, baseado nisso, da questão da salvação. Lições de Zaqueu e lições que nós temos que aplicar para a nossa vida prática. Primeiro, o poder do sangue trouxe salvação, e por isso você tem vida plena em Jesus. Pense nisso, você tem vida total em Jesus. Isso é muito significativo. Zaqueu, se por um lado era desprezado pelos judeus,
ele não era uma pessoa que você pode dizer que era mal sucedido, segundo os padrões, vamos dizer, da classe social que ele participava. Você já vai entender que ele era um homem rico e era um homem que tinha posição. Ele era chefe dos publicanos. Ele não era um publicano qualquer. E também, ele mesmo vai citar, que ele era um homem rico. Ele tinha posses. Ele era bem sucedido dentro dos padrões materiais. Mesmo sendo rejeitado pelos religiosos, ele não era um homem fracassado. No sentido que se pensa humanamente. Eu não estou tirando a questão ética, né? Ele não estava preocupado se ele era honesto ou não. Mas ele era uma pessoa bem sucedida. Então, a gente vê aqui, é interessante, às vezes a gente pensa em Jesus, para aquela pessoa que não tem nada, aquele que deu tudo errado na vida, aquele que é totalmente pobre, mas não era o caso de Zaqueu. Mas Zaqueu, apesar dele ter tudo isso, ele faltava algo. Então é importante isso. Hoje em dia as pessoas pensam, se eu for rico, se eu tiver posição, está resolvido a minha vida. Não. Sem isso, você é uma pessoa vazia. E Zaqueu era uma pessoa vazia. De alguma forma, ele procurou Jesus, ele queria ver quem era esse Jesus. E quando Jesus chamou ele aceitou o convite de Jesus. Então, a gente aprende aqui que para ter uma vida com sentido total, nós precisamos sempre de Jesus. Pense nisso, inclusive você que é cristão. Não pense você, olha, eu já fiquei rico, estou ficando mais famoso, todos os meus planos estão dando certo, a minha família. Nunca esqueça de Jesus, você sempre precisa de Jesus. Às vezes a pessoa, olha, eu estou buscando Jesus porque minha vida está tudo errado, minha família, meu trabalho, minha saúde. Se estiver indo tudo bem, você precisa de Jesus da mesma forma. É Jesus que te dá sentido. Zaqueu não era um fracasso, segundo esse mundo. Ele precisava de Jesus, ele precisava de um propósito. Ele precisava de um propósito maior. Então ele aceitou Jesus, ele vai mudar a vida, vai ter atitudes diferentes, pois ele precisava de um propósito maior. Então, a salvação nos traz sentido. Não apenas sair, que também é importante, obviamente, não apenas você não ter a condenação do inferno, mas você ter uma vida diferente. Zaqueu vai ter uma vida toda pela frente. Existem casos, aquele ladrão na cruz, por exemplo, ele aceitou Jesus, o próprio Jesus falou que no mesmo dia estaria com ele no paraíso. Mas o caso de Zaqueu não, Zaqueu teria uma vida toda com Jesus. Então não é apenas você não ir para o inferno, mas é ter uma vida de propósito. E a gente vê aqui que essa salvação, para outro ponto, para Zaqueu, também trouxe um resgate, houve uma mudança de vida. Jesus entra na casa dele, aqui no versículo 4, 5, quero ficar em sua casa hoje. E no versículo 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Algumas pessoas estavam criticando no versículo 7, olha, ele se hospedou na casa de um pecador, que absurdo. Mas Zaqueu recebeu Jesus e vai ter uma mudança de vida. Isso é uma coisa importante, mudança de vida. Com Jesus, nós temos que viver uma mudança de vida a cada dia. A forma de viver, nossa, tem que ser diferente de quando você não tinha Jesus. É simples, mas para algumas pessoas é complicado ao mesmo tempo. Porque às vezes a pessoa diz que tem Jesus, mas não quer mudar absolutamente nada na vida dela. Eu vou nos mesmos lugares, falo as mesmas coisas, tenho as mesmas ações. Isso é um pouco estranho, porque a salvação é você ter mudança. Às vezes tem até pessoas que têm dificuldade de aceitar Jesus, depois ela olha para um cristão nominal e fala, mas esse cristão não tem nenhuma diferença da minha vida, porque eu preciso acreditar que esse Jesus, ele muda alguma coisa. Nós vemos alguns textos, por exemplo, em Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o poder, o perdão dos pecados. Colossenses 1,13. Deus nos resgatou do domínio das trevas. E a vida de Zaqueu mostra isso. Ele teve uma mudança total de um homem que se preocupava em ganhar dinheiro de qualquer forma, desonesto. Olha como ele muda no versículo 8. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Olha a diferença de alguém ganancioso se tornou alguém bondoso. Ganancioso pensa só em si, para mim. Ele estava dando para quem necessitava. E aqui também diz, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Né? Aqui o se, a dúvida, que parece que ele mesmo tinha a impressão que ele poderia, dos negócios que ele fazia, ele já pensava, é bem provável que de repente eu possa ter extorquido, dado prejuízo para alguém. Vou devolver 4 vezes. Olha a diferença. Se tornou bondoso
e se tornou honesto. Se eu roubei alguém, eu vou devolver. Mudança. Ele saiu do reino das trevas e foi para a luz. É isso que nós precisamos viver em nossa vida. Não podemos ser, não foi que você vai ser perfeito, mas renove sempre isso. Você não pode ser exatamente a mesma pessoa que você era quando você não tinha Jesus. Tem que ser diferente, não é apenas mundo gospel, agora eu sou evangélico, ou mudei de religião. Tem que ser mudança de vida. E Zaqueu, ele nos ensina isso, porque Jesus, ele faz resgate total, mudança de vida. Trevas para a luz é uma diferença enorme. Você não pode achar que é a mesma coisa, viver nas trevas e viver à luz. Eu até penso assim, quando em certas situações você tem que imaginar, será que eu como cristão estou correto de participar de certas coisas, de estar em certos lugares? Você não é mais das trevas, você é da luz. Você está indo lá para levar luz, ou você está indo lá para participar das trevas? Em vários locais que a gente vai, não tem pessoas que não têm Jesus. A gente tem que ir lá para levar a luz, não para participar das trevas. Então nós temos que resgatar isso. Nós tivemos redenção, mudança. Não posso ser a mesma coisa que eu era antes de ser cristão. E isso que afasta muitas pessoas, às vezes, do evangelho hoje é isso. Tem que ser diferente, independente da sua idade, da sua condição, você tem que ser diferente. Mas a gente vê também que o poder do sangue trouxe salvação, e por isso nós temos paz. É interessante essa questão de paz, porque Zaqueu era um homem, com certeza, ele não tinha paz nem com Deus e nem com os homens, pelo menos com os judeus, ele não tinha paz. É uma pessoa que era rejeitado. Uma pessoa rejeitada não tem paz, uma pessoa que ninguém gosta de você, reprova o que você faz, você não tem paz com ninguém. E aqui, Jesus não estava nem preocupado com o que as pessoas pensavam. Olha, ele está numa casa de um pecador, ele tinha atrito com as pessoas, mas Jesus vai mudar a vida dele, e aqueles que eram cristãos de verdade iam começar a aceitar Zaqueu, até porque Zaqueu, ele acertou situações. Uma coisa interessante, ele disse: se alguém extorquir, devolverei. Ele acertou situações. Uma coisa que traz paz é você acertar certas situações, você de repente reconhecer que você fez coisas erradas para as pessoas. E Zaqueu nos ensina isso. Ele teve uma mudança de coração e ele vai começar a ter paz, mas principalmente paz com Deus. Ele não tinha paz com Deus, a forma de vida que ele vivia, mas quando ele teve um impacto com Jesus, ele mesmo se levantou e disse: ó Deus, eu vou agir dessa forma agora, eu vou mudar a minha forma de viver. E Jesus até declara: houve salvação nessa casa. O encontro com Jesus fez com que ele restabelecesse paz. A salvação também nos traz paz. Paz no coração, paz com Deus, e naquilo que depende de nós, paz com as pessoas. A gente vê aqui lá em Colossenses 1:20. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha só, reconciliação na terra e no céu. Então, o sangue de Jesus, ele nos traz paz, antes de tudo. Aquele homem que de repente até tinha dinheiro, até tinha posição, mas ele não tinha paz nem com as pessoas e nem paz com Deus. Paz, isso valorize muito. Tem muitas pessoas, está pensando em paz, tem muitas pessoas que têm muitas coisas nesse mundo, mas não tem paz. Para pensar nisso? Tem pessoas que de repente têm coisas que você não tem, que você gostaria de ter, mas quem disse que aquela pessoa tem mais paz que você? Verdade, pense nisso. Tem pessoas que têm, de repente na vida dela, não tem alguns problemas que você tem na sua, mas ela não tem paz. Essa é a grande diferença. Tem pessoas que de repente não tem ninguém doente na casa dela, de repente ela tem uma situação financeira melhor do que você, mas isso não significa que ela tem paz. Tem muitas pessoas que não têm paz. Nós temos que resgatar isso. Jesus traz paz ao coração. Tem pessoas que você pode olhar: nossa, aquela pessoa tem coisas que eu gostaria de ter, aquela pessoa faz coisas que eu gostaria de fazer, mas quem disse que ela tem paz no coração? Você tem paz, valorize isso, pense nisso. Tem pessoas com muitas coisas, mas sem paz. Zaqueu não era uma pessoa com poucas coisas na vida. Dinheiro ele tinha, senão ele não ia devolver metade dos bens, não ia devolver 4 vezes mais. E se devolver 4 vezes mais, até se comparar com a lei de Moisés, ele estava devolvendo até mais do que ele seria obrigado, né? Até se você extorquisse alguma coisa lá no Antigo Testamento, você não precisaria devolver numa proporção tão grande. Então olha só, a diferença na vida dele. Ele realmente tinha paz no coração. A quarta coisa que nós podemos aprender é que a salvação nos traz intimidade com Jesus. Por quê? Porque Jesus foi na casa de Zaqueu. Para pensar nisso,
tem certos lugares que você não chama qualquer pessoa, com todo respeito. Você não chama, né? Pessoas que você não tem muita intimidade, você não chama. Você, por exemplo, não chama para almoçar na sua casa alguém que não é amigo seu, mesmo que você conheça. Você chama quem? Amigos de verdade, amigos próximos. Você chama, de repente, familiares, né? Pessoas que são do seu mesmo sangue, que fazem parte da sua família. São pessoas que você chama. Até para você comer em algum lugar, né? Às vezes você vai até num lugares públicos, mesa do shopping, você não vai para um estranho pedir para sentar com você. Você espera que vai sentar com você as pessoas que têm intimidade. Essa questão de ele ir na casa de Zaqueu significa que Jesus ele queria intimidade, ele queria relacionamento. Jesus não veio apenas para te livrar de uma condenação eterna, mas ele quer ser seu amigo, ele quer ter intimidade conosco. Às vezes nós não valorizamos muito a intimidade com Jesus. Às vezes nós cristãos, em certas situações, não temos valorizado tanto a intimidade com Jesus. Que intimidade? Às vezes é você orar mais, às vezes é você ler mais a Bíblia, às vezes você estar mais em comunhão na igreja. Isso são algumas das coisas que significam intimidade. Você estar junto com alguém. E Jesus, ele quer ter essa intimidade, ele quer estar perto de nós. Pense nisso, Jesus quer estar perto de você. Aí você fala, Deus já está perto de mim. Tudo bem, no sentido teológico, Deus está em todo lugar, eu entendo muito bem isso. Mas eu falei, você tem intimidade com Jesus? Deus, logicamente, não tem limites. Ele pode estar em qualquer lugar. Mas você está perto de você, mas você está com intimidade com Ele? Nem sempre o fato de alguém estar perto de mim significa que eu tenho intimidade. Se fosse assim, né? Amanhã de manhã você pega o metrô, nossa, eu estou com intimidade com a multidão aqui, né? Quem pega metrô, por exemplo, para ir trabalhar. Você está no meio da multidão, não significa que você tem intimidade com as pessoas. Em certos locais públicos, tem um monte de gente à sua volta, mas você não é amigo de ninguém. Então, às vezes Deus pode estar perto, mas você tem intimidade com Ele? Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Então Jesus quer estar perto de nós. Salvação nos traz intimidade. Jesus já entrou na casa de Zaqueu. E era um escândalo para muitos, né? Eles não aceitavam, nossa, Jesus na casa daquela pessoa. Mas tem intimidade com Jesus. Pense nisso. Você é salvo, mas tem que ter intimidade. Não apenas ouvir falar de Jesus, ou ter uma vida religiosa que fala de Deus, mas intimidade você com Deus. Pense nisso. Indo para o fim, o poder do sangue nos trouxe salvação. Nós temos vitória completa. Nós temos mudança. Vitória no sentido... Podemos considerar que Zaqueu ele teve vitória completa. Primeiro, ele teve mudança de vida. E segundo, o mais importante, versículo 9. Hoje houve salvação nessa casa. Essa é a vitória que ele teve. Mudança. Na casa dele teve transformação. Porque este homem também é filho de Abraão. Para o judeu era muito importante isso, dizer que alguém era filho de Abraão. Porque Abraão era o pai da fé, era no sentido da genealogia, o pai dos judeus. Também eles viam muito Abraão como o pai do sentido espiritual. Olha, eu tenho a fé igual de Abraão, eu venho daquela fé que Abraão teve, né? Então era muito importante para eles. Este homem também é filho de Abraão. Isso era uma vitória, não era porque quem estava falando era Jesus. Não era alguém que estava dizendo, eu acho que esse homem deve ser filho de Abraão, eu acho que esse homem deve ser um adorador verdadeiro. Era Deus que estava falando, esse homem é filho de Abraão. Creio que a maior vitória é a aprovação de Deus. Às vezes as pessoas podem até dizer, olha, pensar bem de você, mas o que importa, pense bem, o que não importa é o que Jesus acha de você. E quem é salvo tem isso. Alguém pode dizer o que for de você, assim como foi de Zaqueu, o Ricardo é pecador, o Ricardo fez isso, o Ricardo é aquilo. Mas o que importa é o que Jesus pensa em você, a principal vitória. Ou seja, o que importa é quem está te aprovando, é quem está te dando o prêmio, é Jesus. Jesus que está dizendo, você é filho de Abraão. Há salvação em sua casa. Pode que Jesus declare isso sobre você. As pessoas podem ter algumas opiniões, mas o importante é que Jesus pense. Lá em Apocalipse 12:11 disse, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Aqui fala das pessoas quando estiverem no céu, né? Muitos martirizados, mas aqui diz que eles foram no final vencedores por Jesus. A palavra de Deus que diz que nós somos vencedores por Jesus. E aqui uma expressão importante, não amaram a própria vida, ou seja, colocaram Jesus em primeiro lugar. Esse homem aqui, ele colocou Jesus em primeiro lugar, Zaqueu. Ele deixou de lado, de repente ele poderia ter
ter recebido Jesus e pensado, não, mas eu tenho muitas riquezas, vou continuar com as coisas que eu tenho aqui, né? Eu recebo Jesus, mas não vou mudar a minha vida. Não, aquele homem pensou, não, vou fazer o que é certo, mesmo que eu tenha algum prejuízo material, mesmo que a pessoa que tem muitas riquezas, de repente ela fica, não quero perder nada, né? Mas Zaqueu não pensou assim, mais importante é eu ganhar Jesus. Mesmo que eu vá distribuir boa parte dos meus bens, o mais importante é eu ganhar Jesus. Então, dessa forma que ele foi vitorioso, ele recebeu ele tinha certeza da salvação. Jesus que declarou a salvação em sua casa. Então, concluindo, valorize a salvação que você tem. Se alguém não é salvo, está em tempo. Mas se você diz, eu sou salvo, valorize a salvação que você tem. Você recebe uma série de bênçãos. Vamos aqui na vida de Zaqueu. Você recebe uma série de bênçãos. A gente vê que Zaqueu, logicamente, ele teve a vida eterna. Com certeza. Mas aqui Zaqueu teve a mudança nesse mundo. Mudou a atitude. Mudou as suas ações. Recebeu algo de Jesus nesse mundo. Nesse mundo que Jesus falou assim, ó, você é um filho de Abraão. Então, ele recebeu algo de Deus. Então a salvação é isso. Recebemos algo de Deus. Agora, que começa agora e vai por toda a eternidade. Então, importante, você precisa ter certeza da sua salvação. Se você não tiver dúvida no seu coração, peça a Deus que Deus ele confirma. A salvação não é pelos nossos méritos, mas Deus ele confirma em nosso coração, que o Espírito Santo confirma que você realmente é salvo e você permanece firme. E pense, tem alguma área da minha vida que eu tenho que entregar completamente? Ou estou vivendo dignamente de alguém que é salvo? Zaqueu se preocupou em viver dignamente. Ele teve um encontro com Jesus. Aquele encontro teve um impacto. Ele falou, vou acertar algumas coisas na minha vida, vou mudar algumas coisas. Esse encontro com Jesus tem que ter um impacto a cada dia em nossa vida. Não podemos ser apenas religiosos, com costume de vir na igreja ou coisas do lado, coisas parecidas. Mas nós temos, isso tem que causar um impacto. Antes de tudo, você está na igreja Batista em Vila Diva, faz parte da igreja, tem uma série de condições, relacionamentos. Mas antes de tudo, o importante é que você é de Jesus, você tem a salvação. Essa é a base. Não adianta nada você ser da igreja Batista em Vila Diva ou de qualquer igreja se você não tiver a salvação. Essa é a base da nossa vida. Então valorize a sua salvação. Começa tudo disso. A partir disso que você serve a Jesus, que você tem bênçãos, mas viva e valorize a salvação que nós temos em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar agradecendo a Deus, pedindo realmente que nós possamos viver essa salvação que temos em Jesus e transmitir a outras pessoas. Transmitir. Tanto que a história de Zaqueu que nós vemos aqui serve de testemunho até hoje para nós. Olha, Zaqueu foi salvo, estou falando de Zaqueu hoje. Esse homem que foi salvo está trazendo mensagem para nós hoje. É a mesma forma. Você foi salvo por Jesus, então sua vida tem que trazer mensagem para outras pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus. Nós até hoje lemos a história de Zaqueu, um homem que era desprezado por esse mundo, fez coisas erradas, mas que foi salvo por Jesus, recebeu a salvação, Deus, mudou as atitudes, e até hoje nós estamos lendo sobre a vida dele, Deus, que impacta também a nossa vida. Eu peço em nome de Jesus, que aquilo que nós recebemos em Jesus também possa impactar o mundo ao nosso redor. Como Zaqueu, também a nossa vida possa servir de testemunhos, que possamos valorizar aquilo que nós recebemos em Jesus, que é o mais importante, a salvação dos nossos pecados, Deus, a salvação da nossa alma, Deus. Nós que possamos a cada dia ser dignos, que o Senhor nos ajude, Deus, que nós possamos aceitar o convite que Jesus faz a nós a cada dia, assim como fez a Zaqueu, Deus. Se alguém aqui não tem Jesus ainda, não tem essa certeza, eu peço que o Senhor também dê a convicção a essa pessoa, que se alguém precisar abrir o coração, que abra o coração de Jesus, para Jesus, mas também se alguém está em dúvida, que essa dúvida não permaneça, pois o Espírito Santo é que nos dá certeza da salvação, não por nós, mas pelos méritos de Jesus, que possamos viver de forma digna essa salvação, ó Deus. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando essa manhã, ó Deus, que o Senhor nos dirija em tudo aquilo que nós fizermos, que nossa vida, em todos os aspectos, possa ser dirigida pelo Senhor. Levante suas mãos para os céus. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. E só um aviso importante, tá? A classe da IBD de jovens vai ficar aqui na igreja também hoje, tá bom? Quem é da classe de jovens, excepcionalmente vão ficar aqui junto com os adultos, apenas essa manhã. Deus abençoe e tenha um bom domingo.